Tá calor aí? Começou a ficar. Bom dia, estamos gravando a reunião. O professor Felipe hoje vai compartilhar com a gente aí a aula sobre benefícios. Essa aqui é a minha turma da Faculdade Unic. Já vimos algumas vezes, Felipe, de Direito Previdenciário. Pois é, eu ia falar. A gente bateu um papo esses dias, era a mesma turma? Era a mesma turma de manhã. É que agora eu estou na faixa dos benefícios, né? Eu estou fazendo diferente. Você pediu até um material, vou mandar no seu WhatsApp aqui o material que eu passo para eles, mas é básicozinho. Acabei de falar para eles as questões que vão cair na prova. Eles estão todos afoitos. Eu vou fazer nas questões, eu coloco o tema, né? E depois eu procuro nos concursos. Tiraram foto. Falei, prepara o print, igual aqueles Reels. É isso aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? A especialidade do Felipe, como é que é o nome da sua cidade mesmo? É Capinzal. É Capinzal. A cidade é É Capinzal. rural. Então, ele vai falar para vocês. Um monte de mulher junto não é fácil, viu? De segunda-feira de manhã. Vixe, Maria. Eles vão falar. A especialidade é rural, ele vai falar da aposentadoria. Programado urbano e a rural, mas do jeito dele, Felipe, né? Professor de pós-graduação. Fique à vontade, Felipe. Vou ficar no mudo por causa da microfonia, e aí eu tiro, qualquer coisa vamos falando. Vai me interrompendo aí. Se o pessoal tiver dúvidas aí, pode interromper. Fiquem bem à vontade aí. Eu penso que, na verdade, vai ser mais uma conversa aí, apesar de online, mas para a gente bater um papo aí, para mim passar um exemplo das nossas realidades aqui. Quantos mil habitantes tem a cidade de vocês? Eu não entendi, Felipe. Quantos mil habitantes tem a cidade de vocês aí? Nós temos aqui uns 80 mil? Quantos mil? O último censo era por isso, mas o último censo foi 2015, né? Deve estar em 100 mil já. 100 por mil aí, habitantes. é uns 100 mil. Só para mim me situar, porque assim, e a economia é eminentemente pecuária, lavoura... É mais lavoura, tem pecuária, mas o forte aqui em Primavera é o agronegócio dos commodities, né? As commodities. São Milho, grandes propriedades, né? Grandes propriedades, monopólio. Comparada com a nossa, são gigantes, né? Na verdade, né? Não, porque... 1.000 alqueires não é nada para os fazendeiros aqui. Entendeu? Que aqui, é só para mim ter uma noção da realidade de vocês, porque mesmo aí na cidade de vocês vai ter muito agricultor pequeno, né? Mesmo numa cidade grande, como é a cidade de vocês, eu considero ela grande. Para vocês terem uma ideia, bom dia, turma. Eu vou me apresentar antes, né? Meu nome é Felipe Lange, eu sou advogado há 12 anos. Eu advogo aqui na região meio-oeste de Santa Catarina. Hoje, a minha atuação é eminentemente o direito público e o direito previdenciário, mais especificamente o direito administrativo e o direito previdenciário. Eu ainda tenho alguns resquícios lá no escritório do direito trabalhista, mas não é uma área que eu goste muito, principalmente porque é uma área um pouco complexa de se trabalhar aqui na minha região. Já foi muito boa, e aí eu vou mais ou menos situar vocês como é que é a minha área de atuação aqui, a nossa regionalidade. A minha cidade chegou a ter o maior frigorífico de aves da América Latina, chamada Capinzal, um frigorífico da BRF aqui. Isso foi antes de acontecer o evento Rio Verde, né? Antes da cidade de Rio Verde ser habitada e ficar grande do jeito que está, né? Antes da BRF, na época Perdigão, investir mais no centro-oeste, né? Mais no miolo do país. E aí, antigamente, as trabalhistas aqui eram excelentes. Então, nós chegamos a ter ações de trabalho. Eu não, né? Porque eu era estagiário na época. Mas, na época da competência delegada, eu era estagiário do fórum, então a gente via muita ação trabalhista aí na casa dos 800 mil reais, 1,5 milhão de reais. Já havia ação de 4 milhões de reais. E elas eram, na sua grande maioria, julgadas procedentes com esses valores altíssimos. Então, muito advogado antigo pegou esse boom de trabalhistas contra a BRF e se deu muito bem, né?
Depois, a Justiça do Trabalho passa por umas fases, né? Ela passa, são ciclos. E é assim que a gente vê o direito da Seguridade Social no país também. As pessoas têm um pico muito alto de direitos, né, concedidos, às vezes, a duras penas, na maioria das vezes a duras penas, com muita reunião, com muita manifestação, com muito trabalho parlamentar, inclusive. E quando elas atingem um pico, né, um teto de direitos sociais, começa-se uma descida vertiginosa. Então, eu vejo que, comparando os direitos sociais no país ao longo de 100 anos, vamos pegar aí 80 anos, né, 1940 a 2020, nós temos uma montanha-russa em matéria de direitos sociais, porque você conquista muita coisa e depois você vai perdendo, e aí, a depender da sua geração, você será sortudo ou azarado, vamos dizer assim, né? Claro que é uma brincadeira isso, mas é uma coisa séria também para a gente parar para pensar e analisar como são tratados os direitos sociais no país. E aí, tivemos em 2019 a bendita reforma previdenciária, né? E aí é tão engraçado que, assim, pessoal, uma parte da minha hora diária, ela é destinada a assessorar juridicamente um órgão público aqui da minha cidade, na área do direito administrativo, que é uma das minhas especialidades. E uma amiga minha que trabalha lá, sexta-feira me questionava sobre a aposentadoria dela. Pegou a simulação do INSS e me trouxe na sala do jurídico. Felipe, é verdade isso aqui? Eu só vou me aposentar com 62? Eu falei, então, vamos parar para pensar. Aí, eu desgrampeei o relatório que ela trouxe, a simulação do INSS, pedi, senta aí comigo, e a gente vai conversar sobre isso. Você lembra que quando, na época da reforma da Previdência, eu falava para as pessoas, inclusive para ti, que as pessoas não estavam conscientes do tamanho do impacto que a reforma previdenciária vai causar na vida delas? Eu lembro que você falava isso. Inclusive, você falou isso para minha irmã, que é minha amiga também, a irmã dela é minha amiga, é servidora do TJ. Então, agora a conta chegou. Então, você que poderia, talvez, se aposentar proporcionalmente com seus 50 e poucos, você vai ter que trabalhar, pelo que eu estou vendo aqui, olhando todas as simulações do INSS, a melhor aposentadoria, no seu caso, vai ser a aposentadoria realmente por idade. Então, você vai ter que ir até os 62. Faltam 14 anos para você. Não vai valer a pena você pegar nenhuma outra regra de transição, porque você vai diminuir muito a sua média. Por que eu falo isso com vocês? Para dar um exemplo de como o direito da seguridade social no país não é levado a sério. Nem mesmo pelas pessoas que serão impactadas por ele daqui 10 ou 15 ou 20 anos. E aí houve uma tentativa, entrando já na questão da aposentadoria rural. Por que eu gosto muito da aposentadoria rural e por que eu gosto muito de falar e compartilhar as coisas que a gente sabe sobre a aposentadoria rural. Porque é o meu 80-20 aqui no escritório. Eu não estou no escritório agora, né? Mas é o 80-20 lá no nosso escritório. Aqui na nossa região, 95% de todas as aposentadorias e benefícios que a gente pega no escritório tem algum tempo de rural envolvido. E o tempo rural do segurado especial, ele é um tempo rural, um tempo de trabalho diferente. E aí nós vamos fazer um apanhadozinho. Eu não sei, professora, se já tiveram segurado especial, trabalhador rural, etc. Eu posso... Já tiveram segurado obrigatório, já. Perfeito. Você pode falar, já passei todo o nivelamento. É top, sabe? Então. Uma professora dessa e um conteúdo desse aí já... Eles estão já... eu fiz uma aula de nivelamento antes, sabe? Carência, tempo de contribuição, graça, perfeito. Período sem graça, essas coisas tudo. Falei já para eles. Perfeito. Pode falar com os nomezinhos técnicos que eles entendem. Beleza. Porque a gente pergunta, porque assim, às vezes, depende do lugar que a gente vai estar, a gente não sabe, às vezes está falando muito juridiquês, não é legal. Essa é a primeira dica prática. E aí, não sei se tem muita gente que trabalha em escritório aí,
Mas, assim, eu fui estagiário do fórum e eu descobri uma coisa, que quanto mais próximo da linguagem popular do seu interlocutor você falar, mais fácil essa pessoa vai lhe entender. Então, quando vocês estiverem conversando com clientes, atendendo clientes, ou prospectando clientes, vocês têm que falar os verbetes que eles usam. Porque um cliente segurado especial não vai saber que ele é segurado especial. Você vai dizer para ele que trabalha na roça, então você trabalha na roça. É isso que é segurado especial. Um cliente que te procura para ver um benefício por incapacidade não vai saber exatamente o que é benefício por incapacidade. Você vai ter que falar com ele que você vai encostar ele no INSS. Então, esse é o primeiro tópico que a gente vê na prática. Alguns profissionais errando, e eu já errei muito nesse sentido. Eu aprendi isso dando cabeçada na parede. Aprendi isso perdendo o cliente ou demorando 2 vezes mais o tempo de atendimento, porque o cliente não entendia o que a gente estava falando. Estar próximo deles significa conseguir se situar no meio deles, né? No ambiente deles. Eu tenho um pouco de facilidade com isso porque minha família veio da roça, né? Meu pai e minha mãe, quando eram jovens, trabalhavam na roça. Depois que foram morar na cidade, e aí começaram suas atividades urbanas. Mas a gente sai da roça e a roça não sai da gente, né? Então, quando a gente consegue, a gente sempre dá um pulo no interior e assim, nunca deixar de levar um cartão de visita no bolso. Todas as vezes que você esquecer seus cartões de visita, alguém vai lhe pedir. E aí você vai se arrepender de não ter voltado para buscar. O trabalhador rural, ele é um trabalhador bastante diferenciado, porque vocês sabem que as contribuições dele, que são em forma de trabalho na atividade rural, não aparecem no CNIS. E aí mora o grande pulo do gato, né? É nesse tópico específico que a gente ganha moral, que a gente ganha experiência, que a gente ganha dinheiro. Isso como consequência. Mas principalmente que a gente muda a vida das pessoas. Porque são trabalhadores que precisam de uma atividade comprobatória a ser feita perante o INSS, para que o INSS reconheça aquele tempo de atividade rural como efetivo tempo de contribuição e aí conceda o benefício para estas pessoas. Então, na fase de instrução desses processos administrativos, o principal ponto que vocês vão focar é a instrução documental, porque nas atividades rurais não se admite a prova exclusivamente testemunhal. O que é isso, Felipe? Né? Você está falando grego, a gente já sabe disso, avança um pouco mais. É que é o seguinte, nem todo documento que o seu cliente trouxer para ti vai servir para fazer prova. Ou nem todo documento que o seu cliente trouxer para ti, que deveria servir para fazer prova, será aceito pelo INSS. Semana retrasada, eu acredito que foi, e aí é muito engraçado, porque o INSS recusou um tempo rural de uma cliente minha, nossa, lá do escritório, dizendo que os documentos que eu trouxe para o processo são documentos de fácil preenchimento, de fácil confecção. Eram documentos relativos às atividades rurais. E aí, assim, vamos buscar na lei, o que fala sobre isso? Na lei não fala nada, que se o documento for fácil de fazer, ele não deve servir. Na lei fala que eu preciso apresentar um início de prova documental, e esse início de prova documental será corroborado, ou seja, confirmado pelo próprio INSS. Na consulta às bases governamentais, né? Na consulta aos bancos de dados que o governo federal tem para a sua utilização e deveria utilizar a rodo, e a gente sabe que não usa. Deveria não só utilizar, mas em todo o processo que a gente pedir e ele fizer essa consulta, ele deveria trazer o extrato, trazer a comprovação. E aí, nesse ponto, já tem um item passivo de impugnação por vocês, num eventual indeferimento, que é a paridade de armas. Se o governo tem acesso aos bancos de dados e fez a consulta e está dizendo que não encontrou documentos suficientes, informações suficientes, ou que encontrou informações que desfazem a prova documental que vocês apresentaram, a lógica é que essas informações deverão vir para dentro dos autos.
para que vocês possam impugná-las. Ou para que vocês possam dizer assim, não, peraí, eu tenho aqui um INCRA, e aí eu tive casos assim, e você está me dizendo, você, INSS, está me dizendo que esse segurado especial, na época, em parte desses anos que constam na certidão do INCRA, está cadastrado como empregador rural. E, gente, isso acontece a rodo, porque eles faziam os cadastros equivocados, eles declaravam coisas sem saber. Então, se esse cara está cadastrado como empregador rural, eu quero o nome dos empregados que ele tinha naquela época. Eu quero a relação. Porque, assim, existe uma RAIS, que é uma razão analítica das informações sociais. Existe o Ministério do Trabalho, né, que foi criado na época do regime militar e perdurou até pouco tempo, depois foi extinto e aí ressurgiu de novo. Mas as informações têm que estar lá. Então, governo, INSS, você tem que me trazer o resultado dessas consultas, que eu tenho direito a ter acesso, né? Tanto pela lei, quanto pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, que estão lá nos artigos da Constituição Federal. Isso é paridade de armas. E isso deve ser objeto das mini petições administrativas de vocês. Que também é um outro ponto que a gente fala nas aulas, para esclarecer o seguinte. Ok, existe um campo para anexar documentos lá no INSS Digital, e você pode simplesmente anexar os documentos e selecionar o benefício que você está requerendo do seu cliente. O pedido vai ser aceito só com isso? Vai. Mas vocês são advogados, vocês não podem fazer serviço de mero despachante previdenciário. Né? Vocês são melhores do que isso. Então, fazer sempre uma mini petição administrativa, contendo esses tópicos, contendo, por exemplo, um tópico de alegação final, que existe lá, salvo engano, no artigo 50 da Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Afinal, o que é o processo administrativo previdenciário, se não um processo administrativo que tramita num órgão público federal? Então, a 9784 é plenamente utilizada nesse ponto, né? Nessa nossa atividade previdenciária. Pedir a alegação final. Pedir... Oi? Não, desculpa interromper. Eu cheguei aqui, não sei se está acontecendo aí, você já sabe a 9N, a do 2022? Uhum. Aqui as exigências estão ficando quase 3 vezes maiores por causa da CN. O serviço do advogado, na verdade, ele triplicou agora. Triplicou. E o INSS não funcionando, né? Tá uma beleza. Olha, eu não sei vocês, mas assim, a minha ansiedade, ela triplicou junto com o tamanho das IN. Porque não dá. A gente tem que acessar o INSS Digital de madrugada para conseguir compreender e acessar os documentos, né? Eu tive uma cliente que é de outra cidade, e aí, assim, 2 meses aposentada, já não saía histórico de crédito, não saía carta de concessão, como é que eu vou cobrar dessa abençoada? Eu não posso cobrar coisa que eu não, né, que não é devido para mim. Esperamos conseguir emitir o histórico de créditos para poder chamar ela, para poder acompanhá-la ao banco, implantar o benefício, e aí, então, fazer a solicitação de transferência do domicílio bancário, para ela receber numa agência da cidade dela, que é aqui próximo. Chegamos lá, uma parte dos benefícios que já estavam sendo pagos já havia sido bloqueado pelo INSS, porque já fazia mais de 60 dias. Eu falei para o cara do banco, que é meu amigo, eu disse, na verdade, a gente está com uma dificuldade, porque assim, eu só estou conseguindo vir hoje, porque o INSS faz 90 dias aí que não deixava a gente acessar nada, nenhum cadastro, e não saía nem a carta de concessão. Tanto que a carta de concessão que a gente está trazendo aqui é a carta de concessão que está dentro do processo administrativo, porque no sistema mesmo, ela ainda não está disponível. Então, a gente tem um serviço dobrado, para ganhar a mesma coisa, um pouco menos, mas a gente está batalhando aí com relação a esse sistema, porque antigamente eu acho que era um pouco mais difícil. Eu peguei a época do processo administrativo físico e chegava às vezes do INSS perder os processos físicos. Claro que dependendo do processo, isso era favorável, né, para o segurado, mas na maioria das vezes isso causava um transtorno muito grande. Então, a gente falava aqui da prova, falava do dever, né, que o INSS traga para dentro dos autos todas as informações que vão prejudicar o seu cliente. Porque você tem direito, seu cliente tem direito
a ser notificado de maneira integral sobre tudo que venha a prejudicá-lo. E aí, direito à alegação final antes do julgamento por parte do servidor. Esse é um tópico que está sempre como preliminar nos meus recursos administrativos. Sempre, 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 sempre. Porque o INSS nunca concede, né? Ele não concede, e aí na hora de fazer esse recurso subir para a junta de recursos, e eu sempre faço sustentação oral também, na maioria das vezes, tem coisas que é muito manifestamente favorável a teu sentido, e às vezes tu pensa assim, não vou fazer. E aí acontece que o relator da junta de recurso não olha direito o teu recurso e não dá provimento. Então, assim, é melhor gastar um tempinho, fazer a sustentação oral, não demora muito. É basicamente um resuminho do teu recurso, um resuminho da instrução processual, ou da falha da instrução processual, né, que aconteceu dentro do processo administrativo. A prova rural, ela tem algumas particularidades, porque às vezes o teu cliente não vai trazer esses documentos por conta. Você vai ter que ajudar ele a pesquisar. Você vai ter que ajudar ele a solicitar uma certidão de INCRA, você vai ter que buscar no cartório de registro de imóveis as certidões de inteiro teor de toda a família, e aí tem o custo disso, né? Convencê-lo de que algumas despesas serão necessárias. Eu já tive, por exemplo, eu vou falar de casos concretos que a gente teve na vida, porque acho que facilita um pouco o exemplo. Eu tive uma aposentadoria que a gente conseguiu na época, que era uma aposentadoria com tempo de rural, comércio e serviço público. Então, englobava 3 atividades diferentes. E a mais complexa de fazer a prova era rural. E essa senhora, ela tinha saído da roça com quase 30 anos. Então, nós tínhamos um período aí que ia, por exemplo, dos 8 aos 28. Né? Seriam 20 anos de roça. E, gente, nós conseguimos comprovar, na época, salvo engano, dos 10. Porque antes dos 8 não tinha, né? Documentos bastante robustos. Mas nos 10 anos a gente conseguiu comprovar as atividades rurais com certidões de nascimento de inteiro teor dos irmãos mais novos, de um irmão mais novo, e com documentos em nome do pai. E aí, nesse momento, a gente lembra também o seguinte: documentos em nome do pai, eles valem, por exemplo, até o casamento do filho. Depois disso, subentende-se que o filho cria uma nova economia. Mas é comum, na propriedade rural, que tudo fique em nome do pai, que depois vira avô, depois vira bisavô, e isso só vai ser transferido quando ele morre, quando for fazer o inventário. Então, aí também reside uma oportunidade de planejamento previdenciário que vocês podem oferecer, análise, né, da vida laboral desses clientes rurais, para vocês ajudarem a organizar eles, né, os documentos deles, a situação deles, para quando a aposentadoria, a idade da aposentadoria dessas pessoas chegarem, vocês já terem tudo prontinho. O Bodocó, que é um professor amigo nosso, sempre comenta um caso dele, ele foi dar uma palestra para um sindicato rural, e ele falou sobre contratos, né, de comodato. E ele disse, olha, quem não tem documento nenhum da terra, a sugestão é fazer um contrato comodato. E um cidadão lá pediu para ele fazer, queria regularizar a situação dele em cima da terra, que era uma terra em nome do pai, que ainda estava em nome do pai. Esse cidadão conseguiu aposentar com um contrato comodato, porque conseguiu provar que muitos anos antes ele já tinha feito o contrato comodato. E aí, juntando mais umas notas de produtor, comprovou que sempre houve uma continuidade dessa atividade rural naquele imóvel. Então, o produtor rural, o agricultor, ele não precisa provar só que ele trabalha, ele precisa provar uma relação dele com o imóvel. Porque ele não pode ter uma atividade rural desprendida de um imóvel rural. Não existe atividade rural sem imóvel. Então, nós precisamos provar a atividade e provar qual é o vínculo que ele tem com este imóvel rural, com essa porção de terra. Eu vou dar um exemplo aqui de um cara que perdeu 10 anos de atividade rural por falta de conscientização, de orientação técnica. Ele é meu cliente. Esse senhor, ele foi agricultor, segurado especial, depois ele foi bancário, depois ele foi
funcionário de cooperativa rural, né? Depois ele foi dirigente de cooperativa de crédito, depois ele voltou a ser agricultor segurado especial. Aí, quando ele voltou a ser agricultor segurado especial, por uma falha de orientação, ele manteve durante 10 anos empregados permanentes na propriedade, porque os filhos dele eram pequenos. E aí, recentemente, ele me procurou achando o seguinte: eu trabalho desde os 5 anos de idade na roça, eu só saí da roça para ir trabalhar de carteira assinada. Todas as vezes que eu saí da carteira assinada, ou, por exemplo, da dirigência da cooperativa de crédito, eu voltei para a roça, tenho nota de produtor rural de todos esses períodos, inclusive as notas continuaram sendo emitidas, porque a propriedade nunca parou, enquanto ele tinha vínculos urbanos. Então, eu tenho 56 e eu trabalho desde meus 5, 6 anos de idade, eu tenho mais uns 45 anos de contribuição, no mínimo. Vou me aposentar. Chegou lá no Felipe, a gente organizou os documentos, né? Recebeu os documentos, organizamos, baixamos QNIS, fizemos uma simulação e tal, trouxemos ele de volta para o escritório para fazer a entrevista. Eu, fulano, esse tempo aqui que você voltou da roça, nós vamos ter que colocar também, que você voltou da cooperativa de crédito, você voltou para a roça, nós vamos ter que colocar na autodeclaração rural também. Tá aqui, ó, ela já semi-preenchida. Aí eu preciso saber o seguinte: então, lá no início, na juventude, na infância, você era agricultor, saiu para trabalhar na cidade, no banco. Beleza. Quando você saiu da cooperativa de crédito, você voltou para a roça. Você nunca teve funcionário, né? Não conheço a propriedade. Como é que era? Não, tive sim. Quanto tempo você teve? Esses primeiros 10 anos aí, até que meus piá cresciam para ajudar na atividade rural, eu tive que contratar funcionário. Então, tinha 3 casais de funcionário. Eu contratava o homem, né? E aí já veio um machismo meio que embutido. Então, assim, a mulher ajudava o marido em todas as atividades, né, da propriedade. Mas quem tinha carteira assinada era o homem, e nunca a mulher. Eu disse, tá, mas durou mais de era mais de 4 meses por ano que esses funcionários, né? Sim, eu contratava, eu nunca fiquei sem funcionário lá. Então, assim, teve uns que ficaram 5 anos, outros 6, outros 8. Teve um casal que ficou quase esses 10 anos aí, mas, sim, nunca ficou sem, só demitido depois que meus piá cresceram. Então, você acabou de perder 10 anos da sua atividade rural, porque você não tem recolhimentos para o INSS nesse período. Mas como assim? Eu tirava nota? Então, tirar nota não é suficiente quando você tem uma condição que descaracterize a atividade de segurado especial. Você tem um empregado permanente, você trabalhou numa terra maior que 4 módulos, né? Você vê uma outra renda que não são aquelas passíveis de cumulação com a atividade de segurado especial. Então, muito cuidado, porque muitos clientes vão ter situações nesse sentido. E aí, na região de vocês, eu acho que acontece muito. Porque as propriedades não são pequenas, porque as propriedades têm funcionários, porque muitas vezes essas pessoas têm uma outra renda muito superior à eventual atividade rural do pequeno sítio que o cara tem, né? Às vezes o cara mora muito longe da propriedade e quer comprovar que ele trabalha na roça. Eu tinha um cliente que, assim, ele tinha um sítio e ele ficava lá durante 3 vezes por semana, mas é um sítio que ficava, por exemplo, distante mais de 100 quilômetros, que era um sítio que herdou do sogro e tal. Falei, cara, você não vai conseguir provar que você vive desse sítio, porque não tem lógica, não é racional que você vá de manhã e você volte à noite para casa. Então, você tem que morar lá, você tem que provar que você passa a semana inteira lá e o teu final de semana é passado na cidade, aqui, na minha cidade. Então, veja, vocês precisam levar um pouco da racionalidade para dentro dos processos administrativos, fazendo como? Fazendo uma linha do tempo desses clientes. Eu estou tentando bolar uma forma de colocar uma linha do tempo mais atrativa dentro das minhas petições, e eu acho que eu vou ter que acabar fazendo um caracol, sabe? Uma centopeia na petição, não sei o que eu vou fazer, para não dizer lacraia, né? Porque a lacraia é um pouquinho menor. Porque não tem gente que tem muita atividade, tem muito salto na carreira,
tem muita disparidade de funções durante a vida laboral, que acaba ficando difícil para a gente colocar isso no papel. Um artifício que eu já usei antigamente, e eu estou pretendendo voltar a usar agora, também é o seguinte: eu usei numa ação que não era previdenciária. Foi muito interessante. Eu precisava comprovar o ciclo de uma indústria, né? O ciclo produtivo de uma indústria do cliente. Então, o que a gente fez? Nós fomos filmar essa indústria. Todo o ciclo da matéria-prima bruta entrando na indústria e o produto final saindo lá já nas embalagens. Depois a gente fez uma mini edição nesse vídeo. Como é que eu ia colocar para dentro do processo de uma maneira fácil? Nós subimos esse vídeo para um canal no YouTube que é do escritório, em modo não listado, pegamos esse link e colocamos dentro da petição. E era tão interessante que você conseguia ver o avanço das visualizações, porque só quem tem o link consegue verificar, né? Consegue assistir o vídeo. Então, o avanço das visualizações. Conforme o processo ia tramitando, as visualizações iam aumentando, porque, logicamente, dentro do tribunal, dentro do fórum da comarca, as pessoas iam tendo acesso com o link, e o juiz ia visualizando, né? A parte contrária ia visualizando o vídeo. Então, na atividade rural, isso cabe também, é comportado. Tu vai lá, filma a atividade rural num dia de semana desse seu cliente e joga esse vídeo para dentro do processo administrativo, de maneira fácil. Porque você linka, né, esse vídeo do YouTube, não precisa ficar disponível para todo mundo, coloca ele em modo não listado, só quem tem o link vai acessar. Por que a gente fala dessas alternativas de prova? Porque a atividade rural é exatamente isso. Ela precisa de uma prova robusta. O servidor precisa se convencer de que aquele cidadão realiza uma atividade rural em pequena escala, de maneira a fornecer a subsistência para a família, e que essa atividade possa ser provada para o INSS. Que você tenha uma forma, arrume um jeito de levar a comprovação que, olha, esse cidadão efetivamente sobrevive da roça. Aspectos práticos da prova documental da atividade rural. Você não precisa de um documento por mês. Você pode apresentar um documento por ano. A Instrução Normativa 77, que depois foi complementada pelo Ofício Circular 46/2019, que a gente chamou de mini-reforma previdenciária, ela trouxe um entendimento de que bastava um documento para cada metade da carência. Então, um documento para os primeiros 7 anos e meio, outro documento para os últimos 7 anos e meio. Necessidade de estar em atividade rural quando do requerimento ou quando do implemento da idade? Ok. Instrução Normativa 128, e aí a leitura que eu faço dela, é que agora precisaríamos apenas de um documento para toda atividade rural. Porque ela acaba falando exatamente essa afirmação, eu não lembro se é exatamente essa expressão, mas utilizando um documento. Aí, assim, tu recebe um cliente lá que tem 20 anos de documento rural, tu vai juntar um documento só? Não vai, né? Você vai apresentar um documento por ano, organizar em ordem cronológica, fazer com que ele tenha sentido para o servidor do INSS, fazer com que esse acervo probatório comece a montar uma historinha da vida desse segurado na cabeça do servidor, conforme ele for observando os documentos anexados à petição inicial. Provando isso e provando os requisitos, a chance de êxito na fase administrativa é muito grande. E aí eu vou puxar um pouco a brasa para o nosso assado, porque eu sou um fã do processo administrativo. E se eu fosse inteligente, eu teria começado a fazer aposentadorias na fase administrativa ainda na faculdade. Na verdade, eu era um pouco tanso na época, e eu fui para um outro caminho, um outro processo administrativo durante a faculdade. Isso me garantiu uma renda extra. Mas eu pensando hoje, assim, de maneira mais empreendedora, vamos dizer assim, eu teria partido para as atividades, vamos dizer, de um despachante previdenciário. Por quê? Porque para fazer processo administrativo previdenciário, você não precisa ser advogado.
Vocês, enquanto estudam direito, podem atuar com direito previdenciário, fornecendo esse serviço, né, prestando esse serviço para segurados e ganhando dinheiro. Mesmo que vocês não trabalhem no escritório de advocacia, mesmo que vocês sejam autônomos ou apenas estudantes, ou já tenham uma atividade remunerada e queiram complementar a renda, porque isso vai dar uma experiência para vocês que a hora que vocês pegarem a carteirinha da OAB, não vai ter concorrência. Vocês eliminam a concorrência por si só. Essa experiência, que a gente demora alguns anos na advocacia para obter, você já tem essa oportunidade de estar adquirindo na prática agora, durante a faculdade. O direito previdenciário, ele é aglutinativo, e por isso que eu gosto da dificuldade do direito previdenciário, porque isso elimina muita gente preguiçosa, que quer trabalhar, ganhando dinheiro fácil, mas não quer se dedicar. O direito previdenciário é aglutinativo porque o processo administrativo que tramitou sob a vigência da IN 77 tem que seguir os parâmetros da IN 77. O processo administrativo que começou a tramitar depois, agora, na vigência da IN 128, vai seguir as novas regras da IN 128. Mas, se porventura você tem um processo que começou lá atrás e está continuando hoje, vai ter que seguir as duas. Cada uma na sua época de vigência. E assim são com as leis. As legislações previdenciárias têm a vigência aglutinativa. E eu gosto muito desse conceito, porque obriga-nos a gente se manter sempre atualizado. Nos obriga a gente a sempre estar à frente, né? Porque vocês também vão ter clientes que vão estar sempre atualizados, muito mais atualizados que vocês. Eu tinha um cliente que era policial civil e eu tive a maldita ideia de ensinar ele a cadastrar o processo dele no Push. Cada vez que o tribunal mandava um e-mail de movimentação, e aí ele tinha um processo só, então toda vez que o processo dele andava, ele recebia o e-mail pela manhã. Eu, às vezes, nem tinha conseguido olhar os processos do dia anterior ainda, e ele me ligava. Então, às vezes vocês vão ter clientes que vão exigir de vocês que vocês estejam atualizadíssimos. Isso é maravilhoso, porque você estando atualizado, você deixa a sua concorrência para trás. Eu nem digo que é concorrência, porque existe mercado para todos. Por exemplo, o escritório da professora Franciele não dá conta de atender 100% dos clientes previdenciários da cidade de vocês. Eu aprendi isso com um amigo meu que era barbeiro, tinha uma barbearia, era onde eu cortava meu cabelo. E um dia ele me disse assim: Felipe, o meu salão, ele e a esposa dele, barbearia e salão, não dá conta de atender a população inteira de Capinzal. Então, eu preciso do concorrente, porque eu não posso deixar clientes sem ser atendidos. Eu não posso demorar muito para atender esses clientes. Então, é normal esse fluxo de clientes que vem aqui e depois de um tempo vai para outro salão, aí eles acabam voltando para mim. Na vida da advocacia previdenciária, a gente tem isso também. Clientes que chegam até você quer prestar um serviço bom, você quer receber bem, você quer ser bem pago, quer ser bem remunerado. Você faz o teu preço, sabendo que é um preço justo, mas perde o cliente para alguém que vai fazer um valor ínfimo, que nem paga praticamente o tempo que você gasta com o cliente. Você deixa esse cliente ir. No começo eu ficava com um pouco de raiva, mas depois a gente aprende, né, que o que é teu vai dar um jeito de voltar. Você deixa esse cliente ir, porque se der alguma pirulazinha nesse processo administrativo dele, ele vai precisar voltar no especialista. E é aí que você vai poder mostrar o seu valor, mostrar a capacitação que você teve durante toda a sua vida. Felipe, isso acontece muito, né? Essa situação de especialista, porque a gente que tem a advocacia previdenciária especialista, a gente não tem um valor de honorários ínfimo, é um valor justo, porque o trabalho intelectual nosso é muito caro. Aí, a semana passada, uma advogada que atua num caso específico aqui, sabe que eu faço planejamento, né? Cálculo eu domino aqui, né? Pra caramba, mas só eu sei o que eu sofri. Quando você cobra? R$1.500. Fazer planejamento para se tiver direito ou não, né? Calcular RMI, essas coisas assim, sabe quando bloqueia, não gera RISCRE, que só o especialista sabe. Minha mãe, ela vai indicadores, pagar. Né? Ela disse assim,
a doutora vai pagar, ela disse que vai pagar só R$500. Eu falei, então ela procura alguém que vai pagar só R$500, porque o meu trabalho intelectual é R$1.500. Se eu faço em 10 minutos, 15 ou 20, eu estudei para isso. E aí a pessoa voltou. Por quê? Porque a advogada não sabe fazer, não tem outro advogado que faz advocacia de ponta. E aí vem. E muitos assim, chega, mas honorários não sei o que lá. Aí volta com indeferimento. Eu falei, agora é a mesma coisa e você tá fudido, porque você fez um PAD errado, processo administrativo. E aí, assim, muitas vezes perdeu tempo, né? Porque daí, assim, às vezes o pedido administrativo que foi feito lá atrás não vai resolver. Você tem que fazer um novo pedido. Então, você perdeu a DER. Lascou, porque o cara perdeu 2 anos de atrasado daí. Né? Não levou provas, né? O efeito financeiro do pedido, do processo administrativo previdenciário, ele vai começar a valer somente a partir da leva dos documentos, né, que comprovaram o direito. Sabe o que você podia falar, Felipe, que também tem na ementa, e é muito interessante para eles saberem, que também o pessoal aqui não sabe, né? Que eu estudei no Enfoque, né? Então, previdenciário, eu aprendi muito mais, né? Foram 5 anos só de pós. JA, justificação administrativa, perfeito. Porque quando eu experimentei na prática, que eu conheci na pós, né? A JA, aí você explica para eles, porque tem na emenda também. Rapaz, é muito mais fácil que instrução de juiz. Você senta do lado do servidor público, e o servidor, ele escuta parente, não tem esse negócio igual tem da imparcialidade no processo judicial, é muito mais fácil. Não existe suspeição, não existe nada. Na hora. Eu nunca tive uma JA que foi improcedente no meu processo, ou rural ou pensão, né? Dependência econômica ou a parte rural mesmo. Top. Olha, a JA é um instrumento fantástico. Uma vez, antes da... O que é JA aqui para os nossos alunos? Vamos lá. Deixa eu até ver aqui se eu estou... Tá. Vocês estão me ouvindo, não? Agora sim, estamos ouvindo, mas pode falar o que é, não precisa ser DN, não. Não, beleza, porque assim, ó, pessoal, a JA nada mais é do que uma audiência de instrução. Só que ela é só uma audiência de instrução, ela não é uma audiência de instrução e julgamento. Ela é uma audiência de instrução realizada dentro do INSS. O primeiro detalhe, assim, se você tem uma testemunha lá dos Cafundó, 600 quilômetros da cidade onde está o seu segurado, onde você trabalha, essa testemunha vai poder ser ouvida na agência do INSS mais próxima que ela reside. Isso é um direito dela. Então, quem tem que providenciar isso é o INSS. Como é que funciona a JA? Você tem que requerer a JA. Mas aí, às vezes, passa batido isso, você pega um processo administrativo de outro escritório, que já tramitou, já vem com indeferimento para ti, você vai olhar o seguinte, ok, aquele advogado anterior que pegou esse processo não requereu a JA, mas o INSS está julgando esse pedido por falta de provas e não oportunizou ao segurado a complementação das provas. Então, na minha cabeça, pela leitura que eu tinha da IN 77 e agora da IN 128, antes do INSS indeferir o processo administrativo, ele tem que sempre, obrigatoriamente, oferecer essa possibilidade para o segurado. Então, ele tem que dizer assim, olha, fulano, só com esses documentos aqui que você trouxe, eu não vou deferir esse pedido. Então, eu gostaria que você trouxesse mais coisas. Traz mais coisas para mim, ou, se você quiser, traz a lista das suas testemunhas que a gente vai ouvir. Informalmente, é isso que tem que acontecer dentro do processo. É lógico que vai acontecer através de um ato administrativo, mas é isso que deveria acontecer. Então, quando vocês pegarem um processo de indeferimento, vocês vão observar sempre isso. O INSS oportunizou a complementação das provas? Não oportunizou. Então, já mora aí uma preliminar para vocês atacarem no recurso ordinário. O cliente chegou aqui, e aí eu já vou falar uma coisa que é interessante. O cliente chegou aqui já com o prazo do recurso ordinário ultrapassado. O advogado antigo dele não vai fazer, e ele chegou aqui já com 60 dias dessa comunicação da decisão. Estudem o Instituto da Revisão. A revisão acontece dentro do processo previdenciário quando existe um erro crasso. E aí a vantagem da revisão é a seguinte, que você vai protocolar o pedido de revisão, dizendo o seguinte, olha, aquele processo anterior não teve oportunização de JA, não pediram mais provas, não deferiram
não oportunizaram a ele o direito de complementação das provas documentais e nem sequer realizaram a JA ou pediram para ele trazer o requerimento de JA. Então, houve um erro crasso nessa instrução processual. Estou protocolando a revisão para corrigir esse erro crasso. A revisão, ela dá entrada no INSS, ela é julgada por outro servidor, né, por outra pessoa que não aquele servidor anterior, que já indeferiu o caso, e ela vira uma nova decisão administrativa passível de recurso ordinário. A JA, ela precisa ser instruída com um pedido e hoje com a indicação de 2 testemunhas. Eu continuo a indicar 3. O INSS não costuma indeferir quando você indica as 3, né? Mas hoje são suficientes apenas 2 testemunhas para que você possa levar essas testemunhas para o INSS, fazê-las serem ouvidas, e aí é como a professora falou, você senta do lado do servidor, não existe classificação de testemunho ou informante, o cara pode ser primo do segurado, mas é lógico que você vai dar uma boa lapidada nessa testemunha, vamos dizer assim. Você não vai levar uma testemunha que você não sabe o que ela sabe. Tu vai primeiro ouvi-la no seu escritório e depois você vai indicá-la como testemunha. No momento que você ouvi-la, você vai instruir ela sobre a eventualidade de ela ser questionada sobre isso. Porque, assim, às vezes, o servidor é bastante experiente nesse sentido, assim como eu já vi alguns juízes questionarem isso. Eles perguntam para a testemunha, você esteve no escritório do reclamante? Normalmente acontecia nas ações trabalhistas. Você esteve no escritório do advogado do fulano? Estive. Ah, então ele conversou contigo. Sim, conversou. E aí você tem que levar o juiz, induzir o juízo a questionar o seguinte, porque não é errado você falar com testemunha, é errado é instruir a testemunha para ela mentir. Agora, você lembrar de um fato que aconteceu na vida do segurado e pedir se a testemunha lembra e dizer que é muito importante que ele lembre desse fato na hora dele prestar o depoimento, isso não é equivocado. Porque, na verdade, ele está lá para falar do que ele sabe. Então, se ele sabe daquilo, é bom que ele fale. Você não vai instruir essa testemunha a dizer coisas que não são verdade. Você vai focar nos teus pontos principais. Eu morava naquela comunidade, a gente tem praticamente a mesma idade, era muito comum a nossa família ajudar eles na roça lá, quando era a época da colheita do pêssego, sei lá do que, da fruta que só eles tinham, e em troca disso, quando a gente precisava de alguma ajuda para matar um boi, para fazer alguma coisa, eles também vinham ajudar a gente lá em casa. Pronto. Ah, desde quando você conhece? Não, a gente se criou junto, a gente fez catequese, a gente foi na escolinha rural junto, e depois que a gente não parou de estudar, cada um, né, criou sua família na sua propriedade, mas a gente ainda participa da mesma comunidade, eles nunca tiveram outra fonte de renda que não a agricultura. Pronto. Está provada a atividade rural desse cliente durante 60 anos, né, praticamente. E aí, claro, essa JA, ela vai servir para confirmar fatos existentes dentro de um documento que você já levou. Então, a JA, vocês vão pegar a IN depois, ela está prevista na instrução normativa e ela é uma das formas de provar, de corroborar as provas documentais, e ela é talvez a forma mais eficiente de fazer com que o servidor tenha o conhecimento, o contato com a efetiva atividade rural desses segurados. Porque o servidor que conhece a fundo a questão e essa atividade, esse meio ambiente rural, ele vai saber o que é a cunha de uma enxada, quando que é a colheita de uma lavoura X, quando que é o plantio da lavoura Y, quantos quilos pode dar uma vaca, né? Quando a vaca é matada, quantos quilos de salame faz, quanto quilo de banha dá um porco, etc. O servidor que é experiente nesse sentido, ele vai fazer muitas perguntas, assim, meio aleatórias, para realmente pegar a atividade rural verdadeira, né? Para saber o que efetivamente se produzia naquela propriedade. Quando vocês forem fazer petições administrativas, sempre peçam a JA. Nunca deixe de pedir, mas se porventura vocês deixarem de pedir e esquecerem na petição inicial, façam um pedido intermediário lá no meio, anexem um documento, né?
numa das exigências que o INSS lançar para vocês cumprirem, reiterem que vocês desejam, né, a oportunização da JA, que a JA é isso, é uma audiência de instrução para levar testemunhas para o INSS, para que eles compreendam quais são as atividades rurais que efetivamente se desempenhavam lá. Eu não sei se tem mais alguma coisa aí que faltou da gente falar sobre a atividade rural, sobre aposentadorias rurais, mas uma coisa muito importante que eu queria, assim, finalizar com vocês é que a atividade rural não serve só para aposentadorias rurais. Às vezes vocês vão ter casos de aposentadorias híbridas, que vão precisar de comprovação da atividade rural. Ou, às vezes, essa atividade rural vai salvar o direito a uma aposentadoria programada. A pessoa é aquele cliente que perdeu os 10 anos. Ele trabalhou na roça, mas teve vínculos urbanos. E aí ele teria direito a uma aposentadoria programada se ele tivesse aqueles 10 anos. Quando ele deixou de ser segurado especial para virar produtor rural, e eu chamo de contribuinte individual rural. Perdeu, não tem o que fazer. Ele não pode recolher em atraso porque não vai contar. Né? Contaria apenas da primeira contribuição em dia, então não vale a pena. Tem que pensar daqui para frente. Mas a comprovação da atividade rural, ela vai ser muito útil em diversos casos. Principalmente nos casos que a professora falou, pensão por morte. Tu vai ter que comprovar a atividade rural do instituidor do benefício para que os dependentes econômicos possam ter direito. Salário maternidade, vai ter que comprovar os 10 meses de atividade rural anteriores ao parto, né? Então, às vezes, a atividade rural do segurado especial, ela é desdenhada pela maioria dos advogados, mas eu acho que é aí que mora um grande filão de advocacia previdenciária, que você acaba atraindo gente de todo quanto é lugar, quando as pessoas conhecem a sua competência. Eu acho que seria isso, não sei se tem mais alguma dúvida, Eu tô com um pouco de rinite aqui, porque hoje tá frio aqui, viu, povo? Tava 6 graus hoje de manhã. E aí, Felipe, aqui nós não temos muito frio, né? O frio aqui Ó, ficou mudo agora o teu microfone. Desculpa, ficou mudo. Né? Eu apertei sem querer. Então aqui já não tá mais frio, não. Nossa, aqui é que assim, ó, eu particularmente eu gosto muito do frio. Só que o frio às vezes ele vem meio violento, né? Então tem uma semana aí que fez 36 graus e na outra semana fez 6. Então aí a gente sofre um pouquinho com a saúde, mas enfim, estamos aí para viver e ser feliz e trabalhar, né? Diferença de temperatura monstra. É bom para fazer atividade no frio, né? Para esquentar, dar uma corrida no parque, né? Entendi. Mas assim, eu achei que ficou bem claro, você deu bastante exemplos. Anotei aqui no quadro para eles, né, as regras básicas de programada e a programada rural também. Mas os exemplos é que fazem eles refletirem um pouco, né, para ficar um pouco mais dinâmico essa aula. Vamos fazer alguma pergunta, aproveitar o Felipe, sobre a aposentadoria. Tá Ninguém tem dúvida, então a aula foi muito bem explicada, né? Diga, Edna. Só sobre a JA, eu gostaria de saber se essa audiência de instrução pode ser no processo administrativo ainda ou tem que estar judicializado? É no processo administrativo, a JA. Ela perguntou se a JA tem que ser no processo administrativo, eu expliquei que, né, a JA é uma audiência, entre aspas, né, administrativa. É isso aí. Poder... E é uma audiência tão legal porque, assim, você consegue pavimentar o caminho por onde o servidor vai seguir. Porque, assim, você leva um rol de perguntas, você, lógico, vai fazer a conversa com essas testemunhas, vai anotar tudo que eles sabem, depois você vai converter esse histórico, essa história da testemunha em forma de perguntas. Porque se o servidor deixar de fazer alguma pergunta, você tem direito à participação nessa JA. Você entra na sala junto e você faz perguntas também. E se o servidor, por algum motivo que eu já vi, se recusarem a constar as suas perguntas e fazer essas perguntas para as testemunhas, vocês vão dizer assim, não, então, por favor, consta em ata que eu estou fazendo essas perguntas e essas perguntas não serão realizadas
pelo servidor para as testemunhas, porque é uma coisa que a gente acha conveniente que eles saibam. Então, vocês, advogados, advogadas, têm total direito a participar desse ato, fazer as perguntas. Na verdade, o servidor está lá para ouvir o que as testemunhas quiserem falar. É claro que ele vai fazer algumas perguntas de praxe, ele já tem um roteirinho padrão, mas a JA, na verdade, é vocês que dominam. É o advogado que tem a principal função de condução dessa JA. Certinho. Ficou claro? Mais alguma? Senhoras e senhores? Não tenho dúvidas. Vamos fazer uma prova oral aqui, então, agora, Felipe. Perfeito. Aquele professor, filha de uma mãe de ensino médio. Faz uma filinha e cada um faz uma pergunta para cada um. É isso aí. Não, pessoal, eu espero que tenha ficado bem esclarecido aí. Eu quis mais passar de maneira informal, né? Eu agradeço a oportunidade que a professora Franciele me permitiu aí de estar com vocês.